Depois dessa aula, a procrastinação definitivamente não vai mais fazer parte da sua rotina. Seja muito bem-vindo à segunda de 7 aulas do Desafio Reset. Se você não assistiu a primeira aula, volta lá no grupo do WhatsApp, tá na descrição do grupo. Eu enviei diversas vezes, mas, cara, a primeira aula ficou show. Eu sempre quis realmente conseguir trazer um desafio sobre produtividade e rotina que fosse muito prático e muito conciso, muito direto, muito objetivo, e foi o que a gente conseguiu na primeira aula e o que a gente vai fazer aqui agora nessa aula 2. Esse desafio ele é justamente como uma prova, para que você veja o alto nível de conhecimento que a gente vai passar lá no máxima produtividade e para que você sinta o gostinho mesmo, de fato, da minha didática e de me ter como sua professora. Porque ao final desse desafio de 7 aulas, eu vou abrir as inscrições para o Máxima Produtividade, que é o meu treinamento de construção de rotina, hábitos, produtividade principalmente, foco. E lá, sim, lá você vai, cara, é outro nível. As aulas estão em outro nível. Mas o que importa é que agora você foque aqui para aprender a destruir a procrastinação de fato e ter plena certeza de que você vai ser meu aluno no Máxima Produtividade. É importante que você entenda, e eu falo isso desde a primeira aula, que ninguém consegue resolver um problema que não conhece. Da mesma forma que eu não amo aquilo que eu não conheço. Se você não sabe quais são os erros que você está cometendo, é bem provável que você não consiga resolvê-los, porque você não sabe o que está errando. Por isso que a primeira aula foi mapeamento de erros, pegar uma troca de um papel e uma caneta e escrever tudo. É literalmente escrever. O que eu estou fazendo de errado hoje? Por que eu estou indo dormir tarde? Por que eu estou usando o celular 11 horas por dia? Não sei se vocês sabem. Cadê meu celular? Ah, ele tá aqui. Mas aqui pelo menos aqui no iPhone, mas deve ter também em outros celulares, quando você arrasta para o lado, ele mostra o tempo de uso. Não sei se vai mostrar, tá aqui. Esse aqui é o tempo de uso do celular. Como eu trabalho com celular, é bem comum que o meu tempo de uso seja mais ou menos esse daqui. Não sei se vai mostrar. Mas aqui tem 6 horas e 31 minutos. Eu passo 6 horas no celular todos os dias. Isso aqui foi a média semanal. Então, cara, por que você está usando tanto celular? Você trabalha com isso? Não, então por que você está usando tanto? Ah, você trabalha, mas eu acho que você tem que diminuir. Por que você está indo dormir tarde? Por que você está acordando tarde? Por que você está... Enfim. Quando você descobre quais são os erros, tudo fica mais fácil na hora de lidar com esses problemas e resolvê-los de fato. Então, se você ainda não fez esse mapeamento de erros, faça, assista a aula 1, faça o mapeamento de erros e veja depois a mensagem que eu mandei no grupo. Cara, aquilo ali tem ouro puro. Mas agora, quando a gente fala de procrastinação, quando a gente fala de eu tenho uma função importante para fazer e eu troco isso, que é 100% necessário que seja feito, que eu preciso fazer, eu troco isso por qualquer outra coisa. Débora, eu faço isso o tempo todo. Eu tenho um trabalho para entregar, eu tenho um estudo que eu tenho que fazer, eu tenho uma prova no dia seguinte, eu tenho um evento no dia seguinte, eu tenho que entregar um lance para um cliente hoje à noite e nesse exato momento eu troquei. E eu sei que eu tô trocando. Sabe o que é o pior da procrastinação? É que o tempo que você tá fazendo a outra coisa que você não deveria estar fazendo, você não aproveita isso. Então, quando você tem uma coisa importante para fazer e você troca isso por outra coisa, você percebe o seguinte: você não tá focando ali. Você troca um trabalho para assistir um filme e você não presta atenção no filme, porque a tua cabeça tá falando, pô, bonito, né? Pô, incrível, né? Você tá aí assistindo o filme quando deveria estar trabalhando, quando deveria estar estudando. Então a tua mente, a tua consciência sempre vai apontar para o lugar certo. Isso é batata. Ela sempre vai te mostrar o que você realmente deveria estar fazendo, como você realmente deveria estar agindo. Entendeu? Você tá andando na rua, tá atravessando a rua e tem uma velhinha vindo atrás de você. A sua consciência vai falar, cara, volta, segura o braço dela e atravessa junto com ela. E se você não fizer, a sua consciência vai ficar apontando esse erro para você. Porque a nossa consciência tem justamente esse dever. Ao longo da nossa vida, desde que a gente é criança, a gente aprendeu o que é o certo, o que é o errado, e a nossa consciência hoje aponta para aquilo que é certo. Ela sempre vai estar apontando para aquilo que é certo, que você deveria estar fazendo e você não está fazendo. Então, a pior parte de procrastinar é que a gente nem aproveita a procrastinação, entendeu?
É que a gente troca uma função importante, troca o certo pelo duvidoso e nem aproveita o duvidoso. Ah, eu tenho um trabalho amanhã, mas eu vou sair. E aí tu sai e fica pensando no trabalho, entendeu? O que era melhor? Fazer o trabalho e sair no outro dia, entende? Então, assim, é óbvio que a gente sabe o que é o certo a fazer, mas quando a gente tá num ciclo vicioso de procrastinação, a gente não consegue sair. Eu sei como que é isso. E aqui agora, eu vou te mostrar a melhor forma, em 3 pontos, para você tirar a procrastinação do teu caminho, tá? Literalmente tirar a procrastinação do teu caminho. Primeiro ponto, você procrastina porque ainda não entendeu a importância daquilo que você precisa executar. Então, Débora, eu sei sim que a tarefa é importante. Não é sobre saber se é importante, mas a importância daquilo na tua vida mesmo. Então, assim, quando você não tem um propósito com aquilo que você vai fazer, é muito comum que você troque por qualquer outra coisa. Então, eu tenho um trabalho para entregar para um cliente, mas não tem problema se eu entregar mais atrasado. Não, tem problema, entende? Porque aí você vai estar furando com um compromisso que você fez, você vai estar se tornando um profissional pior, o cliente que está do outro lado estava esperando, não vai mais concordar de que você é uma pessoa pontual, ele vai perder mais a confiança em você. Essa é a importância de entregar o trabalho pontualmente. Amanhã eu tenho uma prova na faculdade e não é tão importante, é só uma prova. Talvez não seja tão importante, mas pode ser que seja assim. Uma prova importante para que você passe na cadeira, naquela matéria. É uma prova importante porque se você não passar, alguém vai ter que pagar para você fazer reposição, entende? Existe um incômodo, entendeu? Então, você tem que entender como aquilo influencia na tua vida e como deixar de fazer aquilo vai te acostumando a ser um ser humano diferente, não melhor, mas diferente. Mais pro pior do que melhor. Então, a partir do momento que você procrastina, tu tá evitando, é isso que a gente precisa tomar consciência aqui nessa aula, tu tá evitando que um resultado aconteça contigo. Porque quanto mais você faz o que deveria estar fazendo de fato, mais você se aproxima do resultado que você está sonhando. Então, muita gente que está aqui está querendo ser produtivo para conseguir aplicar em todas as áreas da vida e chegar logo onde você quer chegar. Pô, eu quero ganhar dinheiro com a internet, eu quero me tornar uma pessoa mais inteligente, eu quero conseguir focar mais no estudo, eu quero entrar na faculdade e conseguir matar todas as matérias de uma vez. Não adianta, você não ter consciência da importância disso. Então, vou te dar um bom exemplo. Muita gente chora, sofre, se mata, entra em depressão para passar no Enem. A pessoa quer passar num bom curso a todo custo. Ela faz cursinho, ela assiste aula, ela madruga. E aí todo aquele lance quando sai a lista. E aí não saiu na primeira chamada. Aí, enfim, ela passa na faculdade. Todo o processo até entrar na faculdade é você se esforçando para aquilo que você mais quer naquele momento, entende? Existe um propósito naquele esforço, naquela entrega. Mas muita gente, quando entra na faculdade, começa a desleixar. Então, ou começa a faltar, ou começa a não dar tanta bola para as matérias, ou começa a não querer fazer as provas, ou não estudar. O que aconteceu? A pessoa esqueceu o motivo pelo qual ela tanto se esforçou para entrar e estar ali, entende? É isso que a gente precisa reforçar diariamente na nossa mente. Então, por que eu tô procrastinando esse trabalho que eu tanto pedi para Deus que Ele me desse? Por que eu tô tratando esse cliente dessa maneira tão, irresponsável, inconsequente, se tudo que eu pedi para Deus foi um cliente? Entende? Então, assim, você precisa relembrar a importância daquilo que precisa ser executado na tua vida. Dessa maneira, eu pedi tanto para estar nessa faculdade, eu me esforcei tanto para entrar aqui, eu estudei tanto, eu deixei de dormir, eu deixei de viver para estar aqui, então eu vou dar o meu melhor aqui. Tem uma prova amanhã, então esta droga desta série vai esperar, porque eu vou estudar para minha prova, gente. Para isso precisa relembrar. Isso é muito comum, sabe aonde, gente? Vou dizer para vocês, em relacionamento. O pessoal sempre fala, quando as coisas estiverem difíceis no relacionamento, lembre do porquê você começou. Lembre do começo, entende?
Porque às vezes a gente esquece de fato do começo das coisas, do esforço que a gente teve para conseguir aquilo ou conseguir estar ali. Entendeu? Então, você procrastina porque ainda não entendeu a importância daquilo que precisa ser executado. Segundo, você procrastina porque não tem prioridades. E se eu te contar, aí é agora que a cabeça de todo mundo explode nessa aula. E se eu te contar que você não precisa, repito, você não precisa deixar de fazer aquilo que você gosta de fazer durante o seu dia? E se eu te contar que você não precisa parar de procrastinar, que vai sobrar tempo até para isso? Então muita gente pensa o seguinte: eu tenho um trabalho para fazer, tenho um estudo para fazer, mas eu queria ver essa série e não vai dar tempo de ver essa série, então eu vou escolher ver a série e depois eu faço trabalho. Cara, prioridades. Você procrastina porque não tem prioridades. A partir do momento que você estabelece prioridades, sobra tempo para você estudar e para você ver a sua série. Entende? Você não precisa trocar um pelo outro quando você tem prioridade. A única diferença é que você vai fazer o que você tem que fazer primeiro. Primeiro fazemos o que temos que fazer para depois fazermos o que queremos fazer. Então, prioridades, você aprender a priorizar as coisas na tua rotina é essencial para que a procrastinação morra. Você entende o esquema que eu acabei de criar? Quando você ordena todas as atividades, separando o que é obrigação, o que é estudo, o que é trabalho e o que é lazer, você não tem para que procrastinar. Por quê? Nossa, eu não quero fazer esse trabalho, mas está no horário de fazer esse trabalho. Mas eu queria realmente mesmo era mexer no TikTok. Só que eu já coloquei aqui que no final do dia eu vou ter 1 hora só para isso. Então, acho que é melhor fazer meu trabalho. Entende? Então, você não precisa ficar fazendo trocas quando existe prioridade. Débora, como é que eu estabeleço prioridades? Muito simples. Você vai anotar novamente numa folha, num papel, num planner, no seu bloco de notas, no calendário do teu celular. Você vai anotar quais são as coisas mais importantes que você tem que executar nessa semana, separando por dia da semana. Segunda-feira eu tenho que estudar para a prova de quinta-feira. Na segunda-feira eu ainda tenho também que montar um planejamento tal. Enfim, você vai lá e elenca tudo. O que é segunda, o que é terça, o que é quarta. Prioridade. Dá pra colocar tudo. É o que é mais urgente. Você precisa dar mais valor. E aí você separa um horário para cada coisa. Um horário. 30 minutos, 50 minutos, 45 minutos. Pra quê? Pra você focar. Não tá olhando mais pra nenhum lugar. Só para aquilo que você precisa fazer. Se tu consegue terminar uma função que era mais importante do teu dia em 45 minutos, você confessa pra mim agora que você tem o restante do dia inteiro pra fazer o que você quiser? Percebe como o foco, uma ação feita de maneira focada, é tudo que a gente precisa? Consegue perceber? E a terceira coisa é o seguinte: você procrastina porque não sabe jogar com você mesmo. Vou te dar um exemplo. Um exemplo bom. Vamos supor que você quer muito, muito mesmo sair com uma amiga sua, que vai sair agora no horário do almoço. Ela te chamou para almoçar, só que você tem que estudar para uma prova importante. Você faz o seguinte jogo. Presta atenção. Se eu estudar essas 3 matérias das 9 horas às 10h30, sem mexer no celular, sem abrir o Instagram, sem abrir o TikTok, focada nisso daqui, apenas usando o computador e celular para pesquisa, eu saio com a Amandinha. Incrivelmente, você vai perceber como você vai focar naquilo que você tem que fazer. Sabe por quê? Porque o teu cérebro entendeu o seguinte: se eu fizer isso aqui, eu ganho uma recompensa. E não é qualquer recompensa, não é uma jujuba, não é um pirulito. É o que eu mais queria fazer naquele dia, entende? Você procrastina porque ainda não aprendeu a fazer esse jogo com você. Então, cara, quando você tiver uma ação que tu tem que fazer, mas tu não quer fazer, e tem outra que você quer fazer, tu coloca o que você tem que fazer primeiro e depois o que você quer. Sabe por quê? Porque você vai fazer, porque você vai querer se livrar logo, porque você quer terminar logo, entende? E porque você soube jogar com o seu cérebro. Se eu fizer X, eu ganho Y. Entende? Você procrastina porque ainda não aprendeu a jogar consigo mesmo.
E aí agora eu vou te mostrar as melhores formas de destruir a procrastinação, né? Além desses 3 pontos, é quando você entende que criar uma lista de tarefas não é besteira. Muita gente, eu vivo repetindo isso lá no meu perfil sobre a importância de tu criar uma lista de tarefas, de tu realmente ter tudo listado daquilo que tu precisa executar, daquilo que tu precisa fazer. Mas ninguém realmente dá o valor da lista de tarefas até ter uma lista de tarefas. Cara, faz esse exercício hoje. Esse é o único exercício que eu vou te passar hoje. Você conseguir colocar numa lista aquilo que tu precisa fazer. Faz uma lista, pega um checklist mesmo, desses mais bobinhos, assim, que tem várias linhas, e tu escreve tudo que tem pra fazer naquele dia. E pinta de vermelho, que é prioridade. Coloca uma bolinha vermelha do lado. Isso é urgente. Lista de tarefas. Não precisa acreditar em mim. Duvida de mim mesmo. Vai lá e testa. Pode duvidar de mim. Não acredita em mim. Pega uma lista, testa, coloca na tua parede, na frente do teu computador, na tua testa, onde for melhor pra tu visualizar aquilo. E vai seguindo o teu dia olhando sempre para aquela lista. Eu sei que funciona. Segundo, selecione blocos de tempo, também chamados de sprints. Sprint é basicamente quando tu tem um bloco de tempo de foco para você só fazer aquilo. E aí, se tu quiser, tu pode misturar com Pomodoro, que é uma técnica na qual você foca por tantos minutos e descansa por tantos minutos. Foca por tantos minutos, descansa por tantos minutos. Quando você faz isso de ter blocos de tempo, então, eu vou estudar essa matéria dividido em 3 blocos de meia hora. Meia hora de manhã, aí eu vou fazer uma pausa de 15 minutos, mais meia hora, aí eu faço o almoço, né? Almoço e tal, e depois mais meia hora. Você não se obrigou a ficar ali, sabe? Tipo, meu Deus, 1h30 naquilo. Você foi separando. E isso vai aumentar a tua produtividade, principalmente o teu foco. Outra coisa que ajuda muito, que me ajudou muito nessa época de procrastinação, foi separar o meu dia em horários. Como assim? 5 horas da manhã acordar, 6 horas da manhã leitura, 7 horas da manhã café, 8 horas da manhã bloco de trabalho 1, 10 horas da manhã almoço, esse tipo de coisa, entendeu? Não exatamente dessa maneira, porque ninguém almoça 10 horas da manhã. Mas quando você separa por horários, você estimula a tua mente a estar sempre dentro daquilo, entende? Então você vai estar sempre se esforçando para manter aqueles horários. Isso vai te animando, velho, vai te motivando a manter uma rotina organizada. Faz o teste também, que eu tenho certeza que vai funcionar. E a última é o seguinte, mapear. Descubra quais são as tuas procrastinações principais. Débora, eu procrastino muito no TikTok. Cara, é isso. Eu tenho uma função importante, eu corro pro TikTok. Nossa, eu procrastino muito vendo uma série. Então, ao invés de procrastinar, separa um horário para isso. Já que é algo que teu cérebro, que teu corpo, que tua mente quer tanto, separa um horário só para fazer isso. E você não vai precisar trocar uma atividade por outra. Entende? Definitivamente, eu acho que isso foi o ponto alto dessa aula. Não precisar trocar uma atividade pela outra. O exercício para hoje é, além de você listar nesse bloco de tarefas, você escolher uma atividade, dessas que você tem muito que fazer hoje, muito mesmo. E exercer com foco máximo. E no final da atividade, você se dá uma recompensa. Seja sair, seja banhar na piscina, seja chamar uma amiga tua para tomar um café, seja assistir uma série, seja ver 1 hora de TikTok, é isso que tu quer, tudo bem. Mas o que eu te sugiro hoje como exercício é tu olhar para uma só atividade tua e focar 100% nela. Não olhando nem para o celular, nem para o computador, nem para o WhatsApp, nem para Instagram, nem para lugar nenhum. Você faz aquela atividade e no final daquele tempo que você determinou para fazer aquilo, você ganha uma recompensa. Esse é o exercício para hoje. Espero de verdade que essa aula tenha te ajudado e que de fato você consiga perceber o quanto a procrastinação ela depende muito dos fatores da tua rotina, de organização. Procrastinação, ela é uma inimiga, só que é uma inimiga que mora dentro da gente, então é a gente mesmo que faz essas escolhas. Só que quando você separa as coisas e prioriza e tem ordem, a procrastinação vai embora. Porque o que ela quer é te roubar a ordem das coisas. Se essa aula te ajudou, imagino que você vai encontrar no máxima produtividade. Dia 24/7, próxima segunda-feira, a gente vai abrir as inscrições. E vocês vão ter acesso a um treinamento de fato com conteúdo único sobre rotina, hábitos, construção de produtividade e foco. O treinamento vai ser dividido em 5 módulos super densos, uma área de membros maravilhosa, aulas nessa qualidade que vocês estão vendo aqui, o conteúdo ainda melhor de fato,
Tudo isso por R$197, parcelado de 12 vezes, pago no Pix, pago em 2 cartões. Cara, vai ser o treinamento de valor mais custo-benefício que eu já lancei na minha vida. Então já prepara, separa o teu cartão, porque o que você está aprendendo aqui é só 5% do que eu vou te ensinar no Máxima Produtividade. Eu te vejo na aula 3 do Desafio Reset amanhã.